E eu gostaria de compartilhar com você brevemente o texto aqui de Romanos, no capítulo 12, no capítulo 11. Se você não conhece ainda o que a Bíblia diz acerca de Israel, do povo judeu, de como as promessas, a vocação e o chamado de Deus é irrevogável e permanece sobre a vida deles, leia a carta aos Romanos especialmente. E eu poderia falar tanto, mas o nosso tempo é curto. E eu sei que a própria unção do Senhor que ensina todas as coisas te conduzirá a toda a verdade da palavra. Mas aqui no verso 25, o autor aos Romanos pergunta: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Ele está falando para nós, igreja dos gentios, igreja dos não-judeus, que creem em Jesus, Yeshua, o Messias de Israel, e fomos, como ele explica aqui anteriormente, enxertados, não é? E hoje somos povo de Deus, fomos chamados seu povo, nós que não éramos seu povo. Nós somos filhos de Abraão pela fé, herdeiros das promessas, co-herdeiros com Cristo. Então não podemos nos tornar presunçosos, arrogantes. E ele explica: Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo o Israel será salvo. E ele continua, e você pode ler, é tão tremendo quando nós entendemos que Israel experimentou este endurecimento em parte. Você sabe que os judeus, eles rejeitaram Jesus como seu Messias. Muitos também creram nele, mas até hoje nós vemos os judeus aguardando a vinda do Messias. Mas o Messias já veio, o Messias de Israel já se revelou. As profecias de Isaías, os salmos messiânicos que descrevem tão claramente Jesus, eles estão como que cegos, eles não conseguem enxergar. Mas a palavra também diz que quando o véu lhes é removido e eles podem reconhecer, um dia todos eles reconhecerão as mãos e os pés que eles traspassaram, e eles gemerão, eles chorarão, eles o verão. É tão interessante que nesse texto diz: até que a plenitude dos gentios chegue. É como se existisse uma medida diante de Deus dos gentios que serão salvos. Nós aqui no Brasil, que temos sido alcançados pelo Evangelho e que não somos judeus, nós somos parte do cumprimento dessa palavra. Nós temos que evangelizar os nossos brasileiros, nós temos que evangelizar todas as nações da terra, para que a plenitude dos gentios chegue. E a promessa diz aqui: e assim todo o Israel será salvo. O cumprimento da grande comissão, ele faz parte de um plano de salvação global que vai alcançar todos os povos e a nação de Israel. E é tão lindo ver que à medida que os gentios, as nações vão sendo salvas, parece que a medida dos judeus que vão sendo salvos também vai acompanhando, porque hoje nós estamos vivendo os dias em que o maior número de judeus já tem sido alcançados em toda a história pelo poder do Evangelho de Jesus. Lá em Israel mesmo, quando a gente vai, nós fazemos questão de estar com a igreja messiânica, as congregações messiânicas, os judeus messiânicos que creem em Jesus. E durante a nossa gravação na Torre de Davi, nós tínhamos ali convidados de congregações judaico-messiânicas brasileiras. Eles vieram de várias partes de Israel, de Tel Aviv, de Jerusalém, irmãos também do Neguev, da Galileia, e são brasileiros, não é? Que são judeus, descendentes de judeus, vieram de volta do Brasil para Israel, fizeram a imigração aliá, e ali eles enfrentam tanta oposição. Você sabe muitas histórias de muçulmanos que quando se convertem a Cristo perdem tudo, são expulsos, são rejeitados pela família. E você sabia que muitos judeus quando se convertem ou quando passam a crer em Jesus como Messias, eles também enfrentam muitas perseguições? É uma realidade que nós não conhecemos aqui no Brasil, porque nós vivemos num país livre, um país, ainda que Israel respeite, tenha liberdade de religião ali,
na própria cultura, entre as próprias famílias, na sociedade. Muitas vezes a pessoa perde o emprego, portas se fecham. Então, ser um messiânico, um judeu messiânico, é um desafio muito grande e é muito especial a gente abraçar esses irmãos e dizer: olha, nós, as igrejas das nações, o corpo de Cristo está unido a vocês, orando pela salvação de toda a casa de Israel, para que o véu seja removido. E nós cremos que em breve se cumprirá esta promessa revelada aqui na carta aos Romanos. Assim, todo o Israel será salvo. Chegará esse dia em que todo judeu terá na sua boca o nome de Yeshua, Jesus, o Messias de Israel. Enquanto nós estávamos ali, conversando em Israel com vários irmãos messiânicos que têm assim, sofrido por estar ali, nós fomos muito tocados, sabe, para sermos intercessores, para contribuirmos, sermos mantenedores, investirmos em obras que ajudam a igreja do Senhor ali na nação de Israel. E também fui muito encorajada a continuar indo e sendo ousada para com os judeus que ainda não creem no Senhor. E então a gente estava lá na Galileia. Você lembra daquele barco no mar da Galileia que o Daniel, que gosta de cantar louvores e tal, ele é o dono do barco? A gente sempre contrata o barco do Daniel, porque ele é um judeu messiânico. E a Bíblia diz para nós fazermos o bem primeiro aos da nossa família, da nossa casa, a família da fé. E eu perguntei para o Daniel, eu falei: Daniel, como que você creu em Jesus? Como que você creu em Yeshua? Aí ele conta a história dele, ele falou: olha, durante 5 anos eu trabalhei aqui no barco e os grupos cristãos vindo, mas para mim era só um emprego. Só que os grupos cristãos vinham fazendo as orações, louvando, e volta e meia eu sentia algo diferente. E as pessoas se aproximavam de mim e algumas pediam: eu posso orar por você? Algumas entregavam palavras proféticas na vida dele, falando: Daniel, você é um escolhido de Deus, você é amado de Deus, você precisa crer em Jesus, Ele é o seu Messias. E falavam com ele, entregavam às vezes uma palavra específica para a vida dele. E ele disse: mas principalmente a presença. É interessante, a Bíblia diz que nós, como igreja também, nós fomos chamados para provocar ciúmes em Israel, porque nós temos a presença, e foi isso que Daniel sentiu, e enfim, ele se converteu. Foi muito especial. E eu falei: olha, que isso me encoraja a me aproximar mais, a ser mais ousada com os guias turísticos que muitas vezes não são ainda messiânicos, são judeus, e nos conduzem, falam tanto sobre Jesus, falam sobre a Bíblia, falam sobre Elohim, mas às vezes são até judeus seculares, nem são religiosos. Eles precisam o quê? Eles têm o conhecimento, eles precisam do sopro, da revelação, e nós temos o Espírito para soprar sobre eles, para ministrar sobre eles. E assim, um dia eu estava lá e falei assim: vou fazer minha unha para gravação, porque passei tantos dias com a caravana, fui no salão de beleza lá em Jerusalém, paguei caro na unha, sabia que não ia ficar muito boa aquela unha, porque a manicure brasileira é muito boa, mas eu falei: vai ser bom até para eu ter um contato com uma judia aí, que não é messiânica, e vou semear algo na vida dela. Fiquei lá, com a mão de molho e pedindo ao Senhor uma oportunidade. Como que eu ia falar com ela alguma coisa que fosse significante, que fosse de valor eterno, E aí conversa vai, conversa vem, e eu orando em espírito, ela pergunta para mim: o que está escrito no seu anel? Eu estava com um anel escrito em hebraico. Eu falei: eu não acredito que ela me fez essa pergunta. Eu falei: é você que sabe ler? Você leia para mim, o que está escrito aqui em hebraico? Aí ela começou: Yehoshua. Ah, Yehoshua é o nome de alguém? É o nome do seu marido? Eu falei: olha, quase, viu? Porque eu amo muito esse homem. Eu falei com ela: você não conhece Yehoshua? Yehoshua é o nome do Messias de Israel, o seu Messias. Aí ela deu uma risadinha assim, ela falou assim: mas eu não acredito. Eu falei: você não acredita nele? Ele falou assim: não. Eu falei assim: eu acredito. Aí ela falou assim: eu acredito só em Elohim, só em Elohim. Eu falei assim: eu também, eu acredito só em Elohim. Ela: não, você acredita em Elohim? Eu acredito em Yehoshua. Eu
falei assim, mas eles são um. O pai e o filho são um. Você não sabe? Você nunca leu lá em Isaías, no seu livro, falando que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e o seu nome e tal. Aí ela ficou assim. Aí eu fui abrir na internet, no meu celular, em hebraico, na Bíblia, e mostrei para ela, olha, lê aqui, é o seu livro. Aí ela leu e tal, fez assim. Aí a gente continuou conversando outras coisas e eu por dentro tava assim, vibrando, né, com aquela oportunidade, orando. Aí eu falei assim, aqui eu vou abrir mais um texto para você. Aí abri Isaías 53, que é um texto totalmente messiânico, né, do servo sofredor, que é a descrição da cruz. E ali eu pus para ela e tudo, aí ela leu assim, não falou nada. E eu sei que eu vim embora, mas a semente foi plantada e a palavra não volta vazia, a palavra é poderosa. Eu acredito que ela não é uma judia religiosa, acho que ela nunca deve ter lido Isaías, mas eu acredito que o Espírito Santo vai trazer assim uma inquietação e ela vai ler mais, e ela vai procurar saber, ela vai ter essa curiosidade e eu creio. A salvação é um milagre, seja para o judeu, seja para um árabe, seja para um brasileiro, seja para quem for. A salvação, a revelação de Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador, é um milagre do Espírito e eu oro para que ela e muitos outros venham. Amém? Aqui você pode meditar e você vai entender que chegará a plenitude dos gentios e esse entorpecimento em parte que veio a Israel cessará e assim todo o Israel será salvo. Glória a Deus! Queria poder continuar falando, mas deixo assim também uma sementinha para que você possa buscar e aprender ainda mais. E agora a gente vai voltar ao nosso bate-papo com Alex Passos, que foi o diretor da gravação Tetelestai.